Você já sentiu que Deus te chama para algo maior, mas ao mesmo tempo se pergunta se é capaz? Mateus 10 começa enfrentando exatamente essa tensão. O chamado de Jesus não vem porque somos fortes, vem porque Ele decide nos capacitar. Antes de falar de missões, rejeições ou desafios, esse texto toca numa questão profunda do coração humano. Quem nos envia e com que autoridade caminhamos? Agora, respire fundo por alguns instantes. Aquiete seus pensamentos, afaste as distrações. Este não é apenas um momento de oração, mas de entendimento da palavra. Quando compreendemos o que o texto dizia no seu contexto original, nossa oração deixa de ser repetição automática e se torna resposta consciente à voz de Deus. Peça ao Senhor um coração ensinável enquanto caminhamos por esse capítulo. Quando Mateus escreve que Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade, entendemos que tudo começa com iniciativa divina. Eles não se voluntariaram, foram chamados. A autoridade não nasceu da experiência deles, mas da palavra de Jesus. No contexto da época, autoridade significava agir em nome de alguém maior. Aqui aprendemos que o envio sempre vem acompanhado de capacitação espiritual. Jesus não envia pessoas vazias. Ele compartilha sua própria autoridade para cumprir a missão. Diante dessa verdade, podemos orar assim: Senhor Jesus, reconhecemos que não caminhamos por mérito próprio. Se fomos chamados, foi pela Tua graça. Se temos autoridade espiritual, ela vem de Ti. Ensina-nos a não confiar em nós mesmos, mas na palavra que nos enviou. Que vivamos conscientes de que não representamos a nós, mas o Teu reino todos os dias. E se essa jornada de exposição bíblica em forma de oração fala ao seu coração, inscreva-se no canal para caminharmos juntos, aprendendo a orar com entendimento e verdade. Quando lemos Mateus 10, entendemos que Jesus não apenas ensina multidões, mas chama pessoas comuns pelo nome. No contexto deste capítulo, ele reúne os 12 discípulos e lhes concede autoridade. Isso revela que o chamado nasce da presença com Cristo antes de qualquer missão. Eles não se voluntariam, são escolhidos. Antes de irem, eles são separados, instruídos e alinhados com o propósito do Mestre. Aqui aprendemos que a obra começa no relacionamento, não na atividade. Diante dessa verdade, podemos orar assim: Pai amado, ajuda-nos a compreender que o Teu chamado não é fruto da nossa capacidade, mas da Tua graça. Assim como os discípulos foram chamados um a um, reconhecemos que também somos vistos e conhecidos por Ti. Tira de nós a ansiedade de fazer e ensina-nos primeiro a estar contigo. Que nossa identidade seja firmada em quem Tu és e não no que realizamos. O texto mostra ainda que Jesus dá autoridade espiritual aos discípulos para cumprir a missão. No contexto da época, isso significava enfrentar doenças, opressões e rejeições. A autoridade não vinha deles, mas do próprio Cristo que os enviava. Isso nos ensina que toda missão cristã legítima flui da autoridade que Deus concede, e não da força humana. Não é autoconfiança, é dependência. Diante disso, oramos: Senhor, ensina-nos a viver debaixo da Tua autoridade. Não queremos caminhar confiando em nós mesmos, mas na palavra que nos sustenta. Dá-nos ousadia equilibrada com humildade, fé acompanhada de obediência. Se esta verdade falou ao seu coração, deixe seu like como forma de apoiar este conteúdo e ajudar essa mensagem a alcançar mais vidas. Ao avançarmos em Mateus 10, percebemos que Jesus orienta claramente o foco da missão. No contexto do texto, ele envia os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso mostra que Deus trabalha com propósito e direção. Nada é aleatório. Antes de alcançar muitos, era necessário cuidar dos que já tinham promessa, mas estavam dispersos.
A missão começa onde Deus aponta, não onde achamos mais fácil. Diante disso, podemos orar assim: Pai, ensina-nos a discernir o lugar certo da nossa obediência. Livra-nos da pressa e da comparação. Que não corramos atrás de caminhos que o Senhor não nos pediu para trilhar. Dá-nos sensibilidade espiritual para ouvir Tua voz e fidelidade para permanecer no propósito, mesmo quando ele parece simples ou escondido aos olhos humanos. Jesus também orienta os discípulos a não levarem excessos pelo caminho. No contexto da época, isso era um convite radical à confiança. Eles aprenderiam que a provisão viria do próprio Deus através das pessoas que os receberiam. Aqui entendemos que a missão cristã não se sustenta pelo acúmulo, mas pela dependência diária do Pai. A fé é exercitada no caminho. Então oramos: Senhor, arranca de nós o medo da escassez e o apego ao controle. Ensina-nos a confiar que Tu és nosso sustento em cada etapa. Que aprendamos a caminhar leves, confiando mais na Tua fidelidade do que nos nossos recursos. Se você deseja continuar recebendo exposições bíblicas como esta, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e seguir crescendo nessa jornada de fé. Ao continuar em Mateus 10, Jesus orienta os discípulos sobre como deveriam agir ao entrar em uma casa. No contexto do texto, oferecer a paz era mais do que uma saudação educada. Era uma declaração espiritual. A paz anunciada representava o reino de Deus chegando àquele lar. Mas Jesus deixa claro: essa paz dependeria da disposição do coração de quem a recebesse. O reino é oferecido, nunca imposto. Diante dessa verdade, podemos orar assim: Pai, ensina-nos a sermos portadores da Tua paz por onde passarmos. Que nossas palavras, atitudes e presença revelem o Teu reino. Dá-nos um coração sensível para discernir onde essa paz encontra abrigo e onde ainda há resistência. Que não levemos ansiedade, mas descanso espiritual aos ambientes que o Senhor nos permitir entrar. Jesus também ensina que, se a casa não fosse digna, a paz retornaria aos discípulos. Aqui entendemos algo profundo. Rejeição não significa fracasso espiritual. No contexto da missão, os discípulos não eram responsáveis pela aceitação, mas pela fidelidade à mensagem. O peso da resposta pertence a quem ouve. O servo obedece. Deus trata os corações. Então oramos: Senhor, cura-nos da necessidade de aprovação. Livra-nos da frustração quando somos rejeitados por vivermos a Tua verdade. Ensina-nos a seguir em frente com o coração em paz, sabendo que fizemos o que nos foi confiado. Se essa palavra falou com você, compartilhe nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração enquanto orávamos juntos. Pai Celestial, seguimos firmes nesta caminhada, ouvindo a voz de Jesus, que nos prepara para os desafios do caminho. Em Mateus 10, o Senhor nos lembra que o discipulado não é um chamado confortável, mas um chamado verdadeiro. Ele nos alerta que nem todos compreenderão nossa fé, que haverá oposição, rejeição e até dor. Ainda assim, Cristo nos convida a não recuar, mas a permanecer. Que o nosso coração esteja ancorado na Tua presença, mesmo quando o mundo tenta nos fazer desistir. Senhor Deus, Jesus declara que o discípulo não é maior que o mestre, e se ele foi perseguido, nós também enfrentaremos lutas. Mas essa palavra não vem para gerar medo, e sim consciência e preparo. O Senhor nos ensina que nada do que é oculto ficará escondido, e que a verdade sempre prevalece. Dá-nos coragem para viver uma fé autêntica, sem máscaras, sem vergonha do Evangelho, mesmo quando isso nos custa conforto ou aprovação. Pai amado, Tu conheces cada lágrima silenciosa, cada medo que tenta se esconder no coração. Jesus nos consola ao dizer que não devemos temer os homens, mas confiar totalmente em Deus, que cuida até dos pardais e conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça.
Que essa verdade nos traga descanso. Não estamos sozinhos, não estamos esquecidos, não estamos desamparados. O teu cuidado é constante e fiel. Por fim, Senhor, recebemos o chamado de Jesus para confessá-lo diante dos homens. Que nossa vida, palavras e atitudes proclamem que pertencemos a Cristo. Fortalece-nos para não negar a fé nos momentos difíceis, mas permanecer firmes até o fim. E se esta palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser fortalecido hoje, para que a mensagem de Jesus alcance mais corações. Em nome do Cordeiro. Pai Celestial, ao meditarmos nas palavras de Jesus em Mateus 10, sentimos o peso santo do chamado. O Senhor envia seus discípulos não com promessas de conforto, mas com autoridade espiritual. Ele nos lembra que a missão nasce da obediência e da confiança total no Pai. Mesmo quando o caminho parece incerto, sabemos que é o Senhor quem vai à frente, preparando corações e abrindo portas que ninguém pode fechar. Senhor Deus, Tua palavra nos ensina que não devemos temer os desafios, pois o mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta. Jesus orienta seus discípulos a não andarem ansiosos pelo amanhã, porque o cuidado do Pai é constante. Cada passo dado em fé é acompanhado pela Tua provisão. Ensina-nos a depender menos das nossas forças e mais do Teu Espírito que nos guia. Pai amado, Mateus 10, nos lembra que ser Teu discípulo exige coragem, renúncia e fidelidade. Nem sempre seremos compreendidos, mas nunca estaremos sozinhos. O Senhor conhece cada lágrima, cada oração silenciosa e cada luta travada no secreto. Reforça em nós a certeza de que quem permanece firme até o fim verá a Tua glória se manifestar. Em nome do Cordeiro, recebemos essa palavra como direção e renovo. Que ela fortaleça nossa fé e nos impulsione a viver o Evangelho com ousadia e amor. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal e caminhe conosco diariamente na Palavra de Deus. Senhor Deus, ao avançarmos em Mateus 10, somos confrontados com a seriedade do discipulado. Jesus deixa claro que segui-lo não é apenas aceitar bênçãos, mas assumir um compromisso de fidelidade acima de tudo. Ele nos chama a colocar o reino em primeiro lugar, mesmo quando isso exige escolhas difíceis e renúncias que só o coração obediente consegue fazer. Pai amado, Tua palavra nos revela que o discípulo não é maior que o mestre. Se Jesus enfrentou rejeição, incompreensão e perseguição, nós também enfrentaremos. Ainda assim, Ele nos encoraja a não temer, pois nada escapa ao Teu controle. Cada situação, até as mais dolorosas, está sob Teu olhar cuidadoso e cheio de propósito. Senhor, Mateus 10 nos ensina que somos profundamente valiosos para Ti. Jesus afirma que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, mostrando que o Teu cuidado é íntimo e constante. Isso fortalece nossa fé e nos dá coragem para permanecer firmes, proclamando a verdade, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar. Recebemos essa palavra como fortalecimento para a alma e direção para a vida, que ela gere em nós ousadia, confiança e perseverança na caminhada cristã. Se essa mensagem edificou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra transformadora. Pai Celestial, à luz da Tua palavra em Mateus 10, nós aquietamos novamente o coração para ouvir a voz de Jesus que envia, fortalece e guarda. O Senhor nos lembra que não caminhamos sozinhos, que fomos chamados pelo nome e enviados com propósito. Mesmo quando o caminho parece estreito, a Tua presença nos envolve como escudo fiel e o Teu Espírito nos conduz com graça e verdade. Senhor, Jesus nos ensina a não temer os homens, nem as circunstâncias, nem as ameaças que tentam nos silenciar. O medo não governa quem confia no Pai. Se até os pardais estão sob o Teu cuidado, quanto mais nós que fomos comprados por alto preço.
Cada fio de cabelo está contado, cada lágrima é vista, cada oração é ouvida no céu. Nós declaramos que não negaremos o teu nome, mesmo quando a fé for provada. Dá-nos coragem para permanecer firmes, amor para responder com mansidão e discernimento, para falar no tempo certo. Que a nossa vida proclame o Evangelho antes mesmo das palavras, refletindo a luz de Cristo em meio às trevas deste mundo. Em nome do Cordeiro, recebemos a paz que vem do céu e a missão que nasce do teu coração. Fortalece os cansados, renova os abatidos e desperta os que estavam parados pelo medo. Que esta palavra produza frutos eternos em nós. Se esta oração falou com você, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé e esperança. Senhor Deus, seguimos meditando em Mateus 10 e percebemos que o chamado de Jesus não é superficial, é profundo e transformador. Ele nos alerta que segui-lo exige renúncia, decisão e amor acima de tudo. Hoje colocamos diante de ti nossos conflitos internos, nossas dúvidas e até os medos que tentam nos afastar da tua vontade. Que nada ocupe em nosso coração o lugar que pertence somente a ti. Jesus nos ensina que quem ama pai ou mãe, filho ou filha mais do que a ele, não é digno do reino. Isso não é falta de amor, mas alinhamento de prioridades. Ensina-nos, Pai, a amar corretamente, com equilíbrio e submissão à tua verdade. Que nossos relacionamentos sejam saudáveis, porque primeiro aprendemos a te amar acima de todas as coisas. Tomar a cruz diariamente não é fácil, mas é o caminho da vida verdadeira. Ajuda-nos a negar o ego, abandonar o orgulho e escolher a obediência mesmo quando dói. Sabemos que quem tenta salvar a própria vida a perderá, mas quem a entrega por amor a Cristo a encontrará plenamente. Dá-nos um coração disposto, humilde e perseverante. Recebemos essa palavra como direção e confronto santo, que ela produza arrependimento, maturidade espiritual e compromisso real com o Evangelho. Agora escreva nos comentários o que essa mensagem falou com você ou declare: eu escolho seguir a Cristo. Seu comentário pode fortalecer outras vidas. Que o Senhor nos conduza em fidelidade, hoje e sempre. Pai Celestial, chegamos ao final deste caminho em Mateus 10 com o coração mais consciente do teu chamado. Jesus nos mostrou que seguir o reino não é um convite à comodidade, mas a uma vida com propósito, coragem e fidelidade. Hoje entendemos que o discipulado verdadeiro envolve confiança total em ti, mesmo quando o cenário é incerto. Colocamos diante de ti nossa vida, nossa voz e nossas escolhas, pedindo que tudo esteja alinhado à tua vontade. Aprendemos, Senhor, que não estamos sozinhos na missão. Aquele que recebe os teus servos recebe o próprio Cristo, e quem acolhe a tua palavra participa da recompensa do reino. Isso nos ensina que cada gesto de fidelidade, por menor que pareça, tem valor eterno. Ajuda-nos a enxergar as oportunidades diárias de viver o Evangelho com simplicidade, amor e verdade, sem desprezar o impacto das pequenas obediências. Também descansamos na promessa de que tu conheces cada detalhe da nossa caminhada. Nenhum copo de água dado em teu nome passa despercebido. Isso fortalece nossa fé e nos lembra que o teu olhar está atento, mesmo quando ninguém mais vê. Sustenta-nos quando o cansaço chegar e renova a nossa esperança para continuar firmes, anunciando o reino com palavras e atitudes. Encerramos esta oração-exposição com gratidão e compromisso. Que tudo o que aprendemos em Mateus 10 se transforme em prática diária, em coragem diante das dificuldades e em amor verdadeiro pelas pessoas. Se este estudo em forma de oração te edificou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender melhor o chamado de Jesus. Que essa palavra alcance mais corações. Em nome de Cristo, amém.